Eu tenho um salário de R$ 6.923,65, com 29 anos de idade. Porém, eu não sou feliz com esse salário. Talvez eu possa encontrar alguém aqui que possa compartilhar a experiência comigo nos comentários, referente a isso que eu estou falando, e que eu vou falar até o final e mostrar para vocês qual é a minha profissão e como que funciona. Porque o grande problema não é o salário, o grande problema não é o dinheiro. O grande problema não é você ganhar muito, milhões. O problema é o ambiente de trabalho. Esse é o grande problema. Talvez eu possa encontrar alguém que passe pelas mesmas situações que eu. Então, já convido você, fica até o final desse vídeo e compartilha comigo experiências. Quem sabe foi a mesma coisa que eu passo, é o que você passa. Veja bem, o problema não é o trabalho, gente. O problema não é o salário. O grande problema é o ambiente de trabalho, aonde trabalhamos, aonde estamos. Veja bem, trabalho desde os meus 13 anos de idade, na verdade até um pouco mais novo, mas com 13 anos de idade foi quando eu comecei a vir para essa mesma empresa. Trabalho há 16 anos nela. E nesses 16 anos, eu terminei ensino fundamental, o ensino médio completo. Quando eu fui para o primeiro ano do ensino médio, eu trabalhava de dia e estudava de noite. Uma época muito cansativa e puxada, onde tinha que sair do serviço e ir direto para a escola, trabalhando o dia inteirinho de pé, de frente de uma máquina. A minha profissão é torneiro mecânico, fresador. Para quem não sabe, sou metalúrgico, trabalho na área da metalúrgica. E em meio a tudo isso, o que tem acontecido, saía daqui bastante cansado e ia para a escola. E tinha que ser assim dia após dia. Porém, o tempo passou, quando eu terminei o ensino médio completo, fui para o Senai. Fiz curso, me formei dentro daquilo que eu trabalhava dentro dessa empresa. E o tempo passou. E isso foi em médio de 2014, 2015. Foi quando eu comecei a fazer o Senai, 2016 e assim por diante. E, gente, a gente vai criando algumas expectativas no decorrer, no longo da nossa vida, que às vezes a gente não quer procurar uma mudança, a gente se acomoda naquilo que a gente quer. E nessa época, gente, eu recebia muito baixo, um salário muito baixo. Então, assim, trabalhava com meus pais, morava com meus pais. Na verdade, não morava mais com meus pais, porque eu casei com 2013, com 17 anos de idade. Então, automaticamente tive que ter uma responsabilidade rápida. Tive que, digamos assim, virar um homem já maduro rápido. Minha esposa, ela teve criando a primeira nossa filha, né? A Sofia, com 17 anos, eu também tinha 17 anos na época. Então, fui pai novo e tive que criar responsabilidade, tudo novo. E mediante a isso, o que aconteceu? Esses 16 anos dentro da empresa, o ambiente é pesado, o ambiente é um ambiente que, falo que não é um ambiente de paz, é um ambiente onde a gente se sente não pressionado pelo serviço, mas pressionado por forças ocultas onde a gente não enxerga, que nós sabemos que todo homem tem uma guerra espiritual, ou todo homem, toda mulher. E um lugar onde a gente sai para poder buscar o nosso alimento e o pão de cada dia é simplesmente o lugar onde a gente passa por guerra, por lutas e aflições, por não ter uma melhoria adequada. Porque o problema é que eu falei, não é o salário e nem o emprego. O grande problema disso tudo é o ambiente de trabalho, o que tem de benefício. Por exemplo, que benefício esse? Limpar. Que benefício esse? Ter as coisas organizadas. Que benefício esse? Um local para comer. Que benefício esse? O ambiente saudável, que eu acho que é o principal de tudo. A gente passa dentro da empresa das 7 às 5, 8, 9 horas dentro de uma empresa, com horário de almoço. Porém, é o momento que a gente fica mais fora dentro de casa, nós ficamos mais fora de casa do que dentro da nossa própria casa. E aonde nós vem buscar o pão de cada dia é simplesmente o lugar onde mais guerra tem, mais aflição tem, mais angústia tem. E eu não sou feliz com o meu salário. Não sou feliz porque do que adianta ter tudo isso e não ter uns benefícios, não ter uma limpeza, as máquinas antigas. Talvez eu estou até correndo o risco de fazer esse vídeo, mas não tem problema. Que sirva de alerta você que é patrão também. E as máquinas antigas, trabalhando o dia inteiro de pé. Com meus 13 anos de idade, comecei a trabalhar nessa empresa e da mesma forma, hoje com 29 anos, eu trabalho da mesma forma, do mesmo jeito, na frente de uma máquina. De pé, usinando peça, como vocês podem ver. E nada mudou.
A gente visita algumas empresas e nas empresas tem torno CNC, centro de usinagem, e a gente vê como que as coisas mudou, a evolução mudou. Aí os antigos falam, não, mas é que vocês agora, vocês são o povo da internet, não sei o que, não sei o que. Gente, nós não estamos mais na idade da pedra. Nós estamos mais na idade, ou no tempo, que não existia tecnologia. A tecnologia avançou demais. E aqueles que não se atualizaram ficaram para trás, estão ficando para trás. Então veja bem, hoje eu tenho 29 anos, a Sofia, minha filha, tem 11. Se eu não me atualizar no mundo dela, eu vou ficar para trás também. Porque a vida é assim. Dia após dia tem uma inovação e algo novo que acontece. E mediante isso tudo, do que adianta ter um salário alto, ter uma condição financeira razoável, né? Porque na verdade não muda muita coisa, porque tem as dívidas, tem as contas, quanto mais você ganha, dependendo, né, só de aluguel, tem um valor alto que eu pago de aluguel, que eu não tenho a casa própria, por enquanto, mas eu tenho certeza que um dia vai chegar. Então tudo é no tempo certo, na hora que Deus quer, na hora que Deus faz, na hora que Deus abençoa nós, sabe, que a gente deixa de ficar limitado, porém, estamos trabalhando, estamos tentando uma melhoria. E mediante a isso, em 2021 eu fui embora, morei em Minas Gerais por um ano. E nesse um ano que eu morei em Minas Gerais, eu não trabalhei para ninguém, porém teve um final de semana que eu fui convidado para ir numa empresa para poder fazer um serviço. E justamente nessa mesma área de usinagem. E conversando com o dono da empresa, compartilhando experiência entre eu e ele me contava que tinha 5 a 6 anos de empresa. E nesses 5 a 6 anos de empresa, ele tinha 2 centros de usinagem, que custa mais ou menos em torno de uns 400 mil, 500 mil. E recentemente ele tinha comprado um torno CNC, que também custa mais ou menos a mesma faixa. Tudo novo. Tinha mais ou menos uns 12, 13 torno normal, convencional, umas 2 ou 3 fresas. E estava bem mais estruturada do que essa que eu tô de 16 anos de idade. Imagina, uma empresa com 16 anos e ficar limitada. Será que isso aí tem algo normal? Será que tem alguma coisa que tá fora do controle? Mas sabe qual que é o grande problema disso? É a insegurança, o medo, não confiar nem na própria sombra, ter medo de tudo e de todos, ter medo de ir atrás de algo melhor, ter medo de ir procurar um contrato, ter medo de sair para buscar os clientes. A mente é limitada demais, a mente pequena, então não consegue ter uma visão ampla. E por não ter uma visão ampla, fica limitado. Só que existe um porém. Tudo na vida cansa, tudo na vida passa. E isso tudo que tem acontecido, eu confesso pra vocês, tem me deixado bem chateado, sabe? Tenho ficado muito mal. Porque acorda de manhã, 6 horas, você vem trabalhar, quando você pisa o pé no portão da empresa, você já sente um peso nas costas. Você já sente como se fosse uma legião de espírito pousando nas suas costas. E o dia inteiro aquela tormenta, sua mente dói, o cansaço, a fadiga. Às vezes você passa o dia inteirinho, nem trabalha tanto. Mas o pouco que você trabalha já te deixa muito mal. Porque o problema não é físico, o problema é mental. E aí, quando entra aqui, ó, nosso corpo inteirinho padece. E além de tudo isso, você sabe qual que é o grande problema? É que a situação de dentro da empresa não é daquelas das melhores. Não é. Agora estamos numa época onde o país vem passando por tanta turbulência e você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Uma microempresa correndo vários riscos de praticamente falir, porque por má gestão. Então, assim, tem medo de correr atrás de clientes novos, montar uma estrutura nova, algo novo. Então, tudo isso vai desanimando a ponto de a gente falar, poxa vida, será que não existe algo melhor que a gente poderia correr atrás e fazer? E esse é o nosso grande problema, esse é o grande problema da vida, porque não existe melhora. Passa dias e entra dias, sai anos e entra anos, permanece da mesma forma. Então, o que eu quis dizer com esse vídeo? Se você procura uma melhora, corra atrás você mesmo da melhora. Não fica esperando dentro da sua empresa ou dentro do lugar onde você trabalha a melhoria. Não, procure você a melhora. Porque em meio a esse vídeo eu mostro pra vocês tudo aquilo que vai incomodando a gente. Uma bagunça aqui, outra coisinha ali, uma melhorinha daqui, uma melhoria dali que não existe. Às vezes a gente cria uma ilusão na nossa mente que na verdade nunca existiu. Alguma expectativa que na verdade nunca teve.
mas somente ilusão. Então, faça o seu e não espere nada de ninguém. Somente de Deus te dando saúde e condição para você ir até o final. Porque se você desanimar daquilo que é o seu propósito e daquilo que você quer na sua vida, às vezes se amanhã você vai olhar para trás e vai falar assim, meu Deus, por que eu não continuei? Por que eu não dei um passo à frente? Poxa vida, era só eu ter continuado mais um pouquinho. Às vezes você prefere desistir no meio do caminho. Então não desista. Com 16 anos de empresa, eu falo para vocês que eu poderia ter estudado alguma outra coisa, ter feito alguma outra coisa, mas na verdade eu não fiz. E esse foi o grande erro, criar expectativa onde não existe. Talvez o meu maior sonho era se tornar um doutor, alguma outra coisa da vida, um policial, mas nunca consegui. E hoje a gente estamos correndo para poder procurar uma melhoria na vida e enxergar, poxa vida, quantos anos eu deixei para trás? Quantos anos, quanto tempo que eu deixei cair das minhas mãos, que eu poderia ter feito qualquer uma outra coisa. Tive a oportunidade em Minas Gerais de poder praticamente ter mudado a vida. De qual forma? Fazendo outras coisas novas, mas fiquei limitado demais. A mente ainda não era o tempo do amadurecimento, não era o tempo de você enxergar com uma visão maior. Mas hoje, com 29 anos, eu ainda entendo que eu sou novo. Mas com 29 anos eu tenho certeza que vai dar para poder fazer uma grande mudança e olhar uma outras coisas. Que tenho certeza que vai beneficiar muita gente. E vai valer a pena até o final. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você se identifica com a minha situação, comigo, com essa história que eu contei, escreve nos comentários aí e vamos compartilhar as experiências. Então Deus abençoe vocês, não esquece, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal e tamo junto. Deus abençoe.